Sim, liberou. Deixa eu girar a pauta, porque a nova era Trump mal começou, né? Mas já dá sinais de desgaste. Já nos primeiros 50 dias de seu mandato, Donald Trump conseguiu reverter a onda de otimismo, né, do mercado, além de derreter a sua aprovação pelo país. Afinal, a metralhadora tarifária de Trump castigou cadeias inteiras da economia estadunidense. Por exemplo, os preços do aço dispararam, afetando diversos setores dos Estados Unidos. E aí, para ter uma noção do estrago, o New York Times divulgou um gráfico sobre o índice S&P, que envolve as 500 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E aí, compararam o desempenho do primeiro mandato de Trump com o atual. E aí, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu quero chamar agora o professor de Relações Internacionais, Fabrício Pontin. Oi, Fabrício, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Roberta. Muito bom estar com vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Prazer estar com vocês. Vamos discutir um pouco de tarifas, então, um assunto super sexy para uma sexta-feira de noite. É verdade. Vamos tratar desse assunto super Todos os sexy. garotos adoram discutir tarifas. A esta altura. Vamos tornar sexy. É isso. Mostrando um gráfico para Vamos começar com um gráfico. Entender o que aconteceu na Bolsa de Valores, principalmente nessa nova era Trump, né? A gente vê esse gráfico que sobe aí, que são, né, passa mais de 10%, inclusive, que mostra a Bolsa de Valores, de acordo com o S&P, no primeiro mandato de Trump. É só subindo, olha. Só subindo. E aí, em vermelho, a gente tem a Bolsa caindo, despencando e chegando a quase perder 10%, Pontinho. E aí eu te pergunto, contra o mercado e contra o povo, quem que pode sustentar, hein, essa nova era Trump? Ou o que pode sustentar esta nova era Trump? A primeira coisa que a gente está vendo aí é a precificação de uma crise. Tá? O mercado norte-americano, especialmente, porque esse índice está tentando mobilizar os valores do mercado, principalmente norte-americano, está precificando uma crise, está precificando uma recessão. A gente já antecipava, outras conversas que a gente teve aqui com vocês no ICL, né, a gente já antecipou um pouco essa tendência que esse movimento tarifário iria começar custando muito caro para os Estados Unidos. Agora, essa queda também pode ser uma queda que vai antecipar um movimento de recuperação que vai levar a algum ganho, porque mesmo na queda tem atores que ganham, né? Existem atores que ganham com essa baixa. Então, por exemplo, você mencionou que o preço do aço está levando para baixo a Bolsa de Valores. Mas também é verdade que o setor do aço nos Estados Unidos foi um dos setores que mais deu estímulo para que se fizesse esse movimento tarifário, para que se voltasse a comprar aço norte-americano. Tá? Só que claro que isso vai dar inicialmente num movimento de alta de preços, que é o que a Bolsa de Valores está precificando como é que vai afetar o mercado esse movimento de preços. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo inicialmente um movimento de retração da Bolsa de Valores, que é vinculado a, digamos assim, a os atores da Bolsa estarem antecipando uma recessão dentro dos Estados Unidos por causa desse movimento de tarifas. E daí tu me perguntou, Roberta, quem é que ganha com isso? Ganha com isso os setores que vão ser incentivados pela falta de entrada de produtos importados. Então, justamente quais, né? O setor de aço, principalmente. A gente vai ter alguns setores vinculados ao setor de agricultura nos Estados Unidos e o setor automobilístico pode se beneficiar, a gente não sabe como isso vai acontecer. Só que tem uma troca aqui que é uma troca complicada, é um paradoxo, certo? Que é o seguinte, ao privilegiar o produto norte-americano, o Donald Trump vai impor ao público americano, impor é uma palavra um pouco forte, mas vai acabar naturalmente privilegiando os produtos americanos no mercado. Só que isso vai ser porque o produto importado ele cresceu de preço, não necessariamente porque o produto americano baixou. Sim. E nós não vamos ter, provavelmente, um movimento equivalente nos salários. Uhum. Então, como não tem um movimento equivalente nos salários, porque as pessoas não vão estar ganhando renda, né, o poder de compra delas vai baixar. E isso leva ao movimento de recessão. Quem é que está ganhando com isso? Está ganhando o setor produtivo que está conseguindo colocar o carro no mercado.
colocar o aço no mercado. Esse aço vai virar um prédio, vai virar um imóvel, vai virar uma construção. Como é que ele vai virar? Bom, daí essa é uma outra conversa. Mas o que vai estar circulando mais é o produto norte-americano. E uma outra coisa que eu queria conversar com vocês, porque tem uma confusão que muitas vezes a gente faz aqui, achando, bom, esse mercado embaixo vai prejudicar e vai seguir prejudicando o Trump. Nesse primeiro momento isso parece estar acontecendo, que é aquilo que a gente conversava, compre americano, só que o que o Trump está mexendo? Eu insisto muito nisso toda vez que eu venho com vocês aqui no ICL, sempre insisto nesse ponto. O Trump está mexendo com os brios do público dele, do público que é altamente engajado, com o público do setor de manufatura, com o público do setor de mineração, que vê nessas tarifas uma revalidação do trabalho norte-americano. Se isso tem um custo econômico para esse público, é uma coisa que o Trump está apostando. O custo econômico é compensado pelo engajamento desse público, pela volta do, digamos assim, produto made in the USA, né? Feito nos Estados Unidos. É uma aposta super arriscada do Trump, mas pode compensar. Agora, professor Pontin, acho que era até legal colocar de novo o gráfico ali, né, da Bolsa no primeiro mandato do Trump, e agora a Roberta já mostrou aqui, mas só para a gente retomar a conversa. Então, olha só, primeiro mandato do Trump, né, a Bolsa subindo. Nesse segundo mandato, a Bolsa caindo, o professor explicou aqui para a gente. Tem um problema de timing, né? Então, nesse primeiro momento, o que acontece? Você pode ter recessão e inflação ao mesmo tempo, porque quando você sobe as tarifas, quer dizer, o aço, o professor explicava pra gente, o aço, não vai ficar mais barato o aço dos Estados Unidos, o aço que vem de fora que ficou tão caro que agora vai compensar comprar lá dos Estados Unidos. Mas lá mantém no preço que já estava, exato. Ou sobe mantém um pouquinho. No preço normal. Mas e com isso você pode gerar inflação e recessão ao mesmo tempo. Mas vamos dizer que isso dure os primeiros meses, o primeiro ano pode ser um ano de desarranjo econômico, né? Como é que ele ganha tempo? Ele precisa comprar tempo para que, vamos dizer, no segundo, terceiro ano de mandato, comece a ver, estão empregando mais nas siderúrgicas, voltou a ter emprego na fábrica de aço, voltou a ter emprego na fábrica de carro, o cinturão lá, que estava todo, cinturão da ferrugem, naqueles estados que se desindustrializaram, agora tem emprego de novo. Isso demora, Roberta, 2, 3 anos. Então, professor, de agora até dar resultado daqui a 2, 3 anos, ele vai jogar, me parece que criando inimigos, criando barulho, fazendo ataques. É isso aí, Rodrigo. Né? É aí que está o risco. Apesar da aposta dele ser econômica, para ele ter tempo de chegar lá, ele tem que criar inimigos e alimentar a turma dele com outros resultados, porque na economia vai demorar, se é que vai dar certo, né, Chico? Então, nós temos que pensar que é uma população que vem se queixando de um arroxo com o Biden. Que já estava achando ruim antes. Achando muito ruim. A gente reclamava do poder de a gente que compra, estava nas últimas. Chico, diga, professor. Mas, Chico, tu trouxe um ponto importante aí, que é um ponto no qual, se vocês me permitem ser um pouco informal, é no qual o Trump está surfando. Que ele chama a recessão da recessão do Biden. Sim. E ele está tentando trazer um argumento de herança maldita. Então ele vai usar todos esses argumentos, inclusive, Rodrigo, quando trazem o argumento da recessão nesse momento, ele vai dizer, e é por isso que nós precisamos reformar o Estado, tornar o Estado mais eficiente, é por isso que nós precisamos diminuir os gastos, é por isso que a gente precisa das tarifas, porque nós estamos sendo roubados. O Biden e os democratas permitiram que nós fôssemos roubados, as elites democratas permitiram que nós fôssemos roubados, e agora nós vamos fazer a América grande de novo, mas primeiro vai ter um período difícil, que a gente vai ter que aguentar, mas não é culpa minha. E daí o que ele vai fazer? Isso eu concordo integralmente contigo, Rodrigo. Ele vai nomear os inimigos. Ele vai nomear os inimigos do Congresso, os inimigos do Congresso, no caso, a oposição. A oposição vai ser colocada como não está colaborando para que a gente possa tornar a América grande de novo, que a gente possa tornar o americano alguém que compra produtos feitos nos Estados Unidos. A oposição quer nos entregar de mão beijada para a China, todo esse discurso extremamente nativista do Trump, que a gente sabe onde vai dar, né? E vai estimular esse tipo de questão, que também é usada, no fim das contas, para atacar os imigrantes. Por quê? Porque essa questão do trabalho também passa pela questão dos imigrantes, porque os imigrantes entram nessa jogada sendo culpabilizados pelo baixo valor da mão de obra. Então, por que o salário está baixo? Porque está cheio de imigrantes trabalhando a baixo custo. Claro que o que o Trump não diz é que eles estão trabalhando a baixo custo porque os americanos não querem trabalhar nessas posições. Mas isso não vem ao caso. Isso é imaterial, né, para o efeito que ele quer causar. Então, ele ganha tempo
criando pequenas crises dentro das crises. A crise econômica é transformada numa crise sobre a imigração, é transformada numa crise sobre os democratas. É claro, e ele vai empurrando com a barriga isso. Se vai dar algum efeito social, daí é o outro perigo, que a gente não sabe como uma comoção social vai afetar o Trump. Os Estados Unidos sendo os Estados Unidos, não seria a primeira vez que uma comoção social pode afetar positivamente o governo federal, dada a relativa rejeição do americano médio à comoção social. Porque daí entra o discurso de lei e ordem, o Trump joga a polícia em cima de protestantes, e isso é capaz de aumentar, não piorar a popularidade dele entre os eleitores. Então é um jogo super complexo, ele tem várias camadas aqui. O que não quer dizer que o Trump ganha de qualquer jeito, ele está fazendo um jogo perigoso. Isso pode sim sair pela culatra para ele, pode sair cedo. Tanto que tem republicano querendo, olha, tem que parar com esse papo de tarifa. Historicamente, nós, republicanos, nunca gostamos de tarifa assim. A gente gosta das nossas tarifas discretas, não das nossas tarifas na cara. Né? Esse papo de tarifa muito abertamente não é muito como a gente gosta de fazer papo tarifário. Nos Estados Unidos isso sempre foi muito mais discreto. Né? Agora, se vai funcionar ou não, isso está em aberto. E ele tem uma janela de oportunidade que me parece muito clara, porque ano que vem nós vamos ter eleições congressionais, eleições para o Congresso norte-americano, né? O pessoal que está nos assistindo talvez não saiba disso, porque a gente está acostumado com o sistema brasileiro, que as nossas eleições são só de 4 em 4 anos. Nos Estados Unidos não é assim, tá, pessoal? 60% do Congresso americano é eleito no ano da eleição presidencial, os outros 40% são eleitos 2 anos depois, eles chamam das eleições de meio termo. E geralmente essas eleições de meio termo são uma espécie de referendo sobre como o presidente está indo. Só que, de novo, gente, uma coisa que a gente aprendeu com os republicanos nos últimos anos é que eles se tornaram muito bons em trabalhar as eleições, ou seja, manipular, trabalhar com o votante, né? Então, até isso pode ser sufocado. O que eu acho que pode acontecer? A comoção social e o movimento inflacionário sair do controle. Isso sim. É. E olha, gente, o caos nos Estados Unidos pode piorar ainda mais. Isso porque o governo Trump não conseguiu, até o momento, chegar a um acordo com o Senado sobre o orçamento deste ano. Esse assunto é preocupante porque, se nenhum texto for assinado até a meia-noite de hoje, toda a máquina estatal dos Estados Unidos pode parar de funcionar. É o que os americanos chamam de shutdown. A imprensa norte-americana informa que senadores democratas já manifestaram apoio para evitar o shutdown, mas a decisão ainda não foi resolvida. Isso significa, se não for aprovada, que centenas de milhares de funcionários públicos podem ficar desempregados temporariamente, além de interromper o tráfego aéreo e atrasar pagamentos de auxílios. Mas o que será que está acontecendo ali que Trump não chegou a um acordo com o Senado? Porque os republicanos têm maioria no Senado também, né? Agora tem maioria em todo lugar, não é isso, professor? Qual é o ponto, professor? Mas eles não têm maioria ampla, tá, pessoal? Então, para aprovar o acordo, eles precisam da maioria ampla do Congresso Nacional, que eles não têm, ok? Seria mais ou menos como passar a emenda constitucional aqui no Brasil. Tu precisa 2/3 do Congresso. Então, ele está nessa posição. O que os democratas estão sofrendo agora? Nós temos uma divisão dentro da oposição democrata com relação à questão do shutdown. O líder da oposição, o senador Schumer, tá, ele acabou de dizer, recomendar, fez inclusive um editorial para o New York Times, recomendando que os democratas votassem a favor do orçamento, para que o orçamento pudesse se mover à frente e que o país continuasse a andar. Muitos dos democratas de oposição estão basicamente rejeitando a proposta do Schumer. Para vocês terem uma ideia, o Donald Trump hoje foi a público lá no Truth Social, aquela rede social que só ele usa, né, para dizer que o Schumer estava certo, agradecendo o Schumer por estar trabalhando pela América, fazendo um recado bastante surreal. Né? Enquanto os democratas que estão à esquerda dentro do partido estão rejeitando essa proposta. A Nancy Pelosi, que é uma veterana, uma senadora veterana, ela foi de frente contra a proposta do Schumer, dizendo, não, é nossa obrigação votar em bloco contra o orçamento. Por quê? Porque o shutdown, essa paralisação, ela é uma estratégia da oposição
para forçar o governo a dialogar com a oposição, coisa que o Trump não está fazendo, não quer fazer, certo? Deixou muito claro que não pretende fazer. Então, é uma estratégia. E essa é uma estratégia que, inclusive, os republicanos usaram durante todo o governo Biden para paralisar as pautas do governo Biden. E agora os democratas estão divididos entre os democratas do deixa disso, dizendo, não, deixa disso, vamos deixar o governo governar, nós não somos como os republicanos, né? Tentando fazer um discurso mais moralmente superior. E os democratas que estão dizendo, não, peraí, a gente tem que fazer oposição, gente. A gente tem que obrigar o Partido Republicano a sofrer para passar as suas pautas. E daí, bancando a paralisação. Só que, Rodrigo, a paralisação pode ter um contra-efeito, que é, se a paralisação levar a todas essas consequências que tu está dizendo, vocês têm alguma dúvida que o Trump vai culpar os democratas pelo fracasso? Não, e vai dizer, tá vendo, o Estado não funciona, precisamos reformar o Estado, o Musk tem que cortar mais ainda, etc. O caos, Chico, parece que joga a favor dele nessa estratégia de ganhar tempo, até dar resultado daqui a 2 anos. Então, o caos para vir com a solução, né? Exatamente. Ou pegar, como ele está prometendo para a próxima semana, professor, pegar uma lei de 1798, uma lei de guerra, foi usada 3 vezes ao longo da história dos Estados Unidos, para conseguir fazer as deportações que ele não está conseguindo, para conseguir mandar mais gente para Guantánamo, que ele não está conseguindo. Então, ele usa isso para fazer esse tipo de absurdo. Então é o momento do caos. O Chico está mencionando... Fala. Desculpa, Rodrigo, desculpa, me atravessei. Não, pode falar. Rodrigo, ele está mencionando, o Chico, um ato, né, que é o ato dos inimigos aliens, é o Aliens Enemies Act, Exato. que é um ato logo depois da Constituição, logo depois da Constituição do Estado americano, e que tem a ver com a Guerra do México, certo? Que encarava mexicanos residentes dentro de território americano como inimigos em potencial. Nossa. E ele foi usado como uma ferramenta de deportação em massa de mexicanos que estavam residentes dentro do Estado americano, só que quando eles nasceram aquilo era México. Sim. Só que daí, depois da guerra contra o México, eles ficam ali dentro e o governo americano usa isso para deportar e expropriar primeiro, né? E depois deportar esses americanos, esses mexicanos. Esse ato agora está sendo colocado em pauta pelo Trump como uma ferramenta para uso da força militar, e isso é uma coisa que eu tenho apontado também sempre que a gente conversa, pessoal. Isso é estratégico do Trump. Trazer o equipamento militar norte-americano para dentro das fronteiras norte-americanas. O que esse ato faz? Justifica o uso da força militar norte-americana dentro do território norte-americano, que a princípio é ilegal, né? Não pode ser feito. Só que isso, nesse caso, justificaria o uso do equipamento militar contra o, abre aspas, imigrante. E claro, são todas essas mini-crises, né? Essas mini-crises, por um lado, esse caos favorece o Trump porque favorece o estilo dele. Esse estilo dele é o quê? É o estilo onde ele está na mídia o tempo todo, ele está o tempo todo falando com a mídia, nomeando quem são os inimigos, e ele pode fazer o papel dele no Aprendiz. Ele pode fazer o papel dele como cara de reality show, de dizer, eu vou demitir todo mundo. O que é esse lance com o Doug, né? Se não um grande reality show à lá o Aprendiz. O que ele está fazendo? Vamos lá, hoje você tem que provar o que você fez. Se você não prova o que você fez, você vai pra rua. Né? Parece um quadro do Aprendiz, gente. Não parece. É um quadro do Aprendiz. E ele tá fazendo todo esse show porque esse show é o que levou ele a ser popular, é o que leva ele a ficar na crista da onda. E ele aposta naquela questão, não tem publicidade ruim pra mim. Se eu tô na mídia, eu tô na mídia. E eu tô aparecendo, e eu tô comunicando com a minha base, que gosta muito de mim, torce por mim. E daí ele vai apostar que ele consegue vilanizar os democratas por não estarem dando uma chance para ele mudar a América. Então tem um jogo aí que é um jogo de empurra muito difícil quando tu olha para essa questão do shutdown. Porque por um lado, é claro que a oposição tem que fazer o papel da oposição e obrigar o governo a sangrar. Claro, isso é importante. Por outro lado, tu tem um problema que é qual é que vai ser a consequência para essa oposição do ponto de vista da discussão do governo. Tem acreditado, né? Não pare o seu inimigo quando ele estiver errando. E parte dos democratas estão dizendo, olha, deixa o Trump implementar esse monte de barbaridade porque vai dar errado, e daí isso vai ser a consequência, ele vai ter que ser responsável por isso. Só que isso aposta na racionalidade, né, que o eleitor vai ser racional na hora que vê esses processos. E olha, é uma aposta alta. Gente,
é muito complicado, né? É uma situação super difícil. E olha, quero trazer algo preocupante, porque em tempos de Trump, a Europa começa a se armar. É isso mesmo, a se armar. É o que fala a matéria do The Economist sobre uma ideia que ganha força na Europa, que é se armar com bombas nucleares. No entanto, esse modo de pensar, ele não é novo. Desde o fim da Segunda Guerra, ter um arsenal de armas nucleares é sinônimo de poder, isso no jogo internacional. O primeiro-ministro da Polônia, o Donald Tusk, disse que seria mais seguro se eles tivessem um canal próprio, ou seja, um arsenal próprio nuclear, justamente em resposta às mudanças profundas na geopolítica norte-americana. E ele não está sozinho, não. Esta fala responde ao chamado de líderes europeus como Emmanuel Macron, que disse complementar o escudo nuclear norte-americano que protege o solo europeu desde os anos 80, ou seja, complementar a segurança que é, provida pelos Estados Unidos dentro da Europa. A ideia de desenvolver arma nuclear não é só europeia. China e Rússia também defenderam hoje o programa nuclear do Irã, que já se demonstra bastante avançado. Isso é muito preocupante, porque a gente está falando de guerra comercial e guerra nuclear. Assim. As duas coisas ao mesmo tempo. E a pulverização, a OTAN parece que começa a se desmontar, né, professor? Olha, Rodrigo, a OTAN, acredito, se desmontou no momento que o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, vai para a Alemanha e decide se encontrar com o líder da alternativa para a Alemanha e não com o presidente alemão. Ali a OTAN começa a se desintegrar de forma muito forte, mas a gente está vendo vários sinais da desintegração do que nós chamamos da segurança hemisférica, né, do sistema de segurança hemisférico. O sistema de segurança hemisférico, como nós nos acostumamos a pensar, principalmente no pós-Guerra Fria, desintegrou, certo? E parte disso é a discussão do que nós chamamos, é um termo técnico xarope, né, de proliferação nuclear, da questão da proliferação nuclear, da expansão dos armamentos nucleares. Para minha geração, a discussão de armas nucleares ela era vista muitas vezes até como superada. A gente pensava armas nucleares como armas velhas, né? Porque elas não eram armas de alta precisão. As armas nucleares são armas de alta destruição, elas são armas para destruir cidades. Para que serve uma arma nuclear? Ela serve para matar civil, né? Essa é a grande função da arma nuclear. A arma nuclear ela é um deterrente, ela funciona como para dar um estímulo para que a outra parte pare de ser agressiva e faça o que você quer que ela faça, porque você ameaça matar uma cidade. É isso que armas nucleares fazem. Elas funcionam principalmente para isso. O que a gente está vendo agora? Com a retirada da segurança norte-americana, não retirada oficial, mas a retirada extraoficial, a retirada discursiva da segurança norte-americana da Europa, isso está levando a um contra-efeito que já era esperado, uma corrida armamentista dentro da Europa. Muitos analistas, pessoal, falavam da necessidade que a Europa fosse independente do ponto de vista de armamentos há muitos anos, ok? Isso não é uma discussão nova. Mas o problema é, ninguém queria que fosse assim. Por quê? Porque agora a gente está tendo uma discussão que move a discussão armamentista a fórceps dentro do contexto europeu. E vai obrigar os estados europeus a produzirem mais armas mais rápidos, no momento onde eles estão em alta tensão econômica. E o Rodrigo falou uma coisa muito certa, Rodrigo. Crise econômica junto com crise de armas. Só que uma coisa tende a vir junto com a outra. Crises comerciais e crises militares tendem a andar de mãos dadas. Essas crises tendem a ser bastante correlacionadas. A gente não tem como separar uma dessas crises da outra. Então, é importante a gente pensar nisso, que quando a gente vê uma Europa entrando em colapso regional por causa de questões de preço, questões eleitorais, é natural que essa mesma Europa pense em se armar. Por enquanto, ela se arma pensando num inimigo, que é a Rússia. Então, quer criar um estímulo para a Rússia não cometer ataques. Né? E daí vocês perguntam, por que a Polônia? Porque é um jogo de quem ataca quem primeiro. Hoje, o Putin consegue colocar um míssil nuclear em Paris antes que a França consiga colocar um míssil nuclear em Moscou.
É dramático pensar nesses termos, tá? Mas é isso mesmo. Então hoje o comando nuclear francês consegue atingir Moscou mais tarde do que Moscou atingiria Paris. E o jogo nuclear é o jogo de quem quebra a perna de quem primeiro. Né? Você quer quebrar a perna, quer quebrar o centro de comando de alguém primeiro. Por isso a Polônia. Porque a Polônia é mais próxima. Então, uma arma nuclear na Polônia atinge Moscou mais rápido do que uma arma nuclear saindo de Moscou atinge... Não é Moscou, no caso seria a Bielorrússia, tá? A Bielorrússia atinge Paris. Perfeito. Então, esse é o jogo. É um jogo dramático, Nossa, tá, pessoal? É terrível pensar professor. nesses termos. Muito Sim, preocupante. sim. Voltar a falar fato. nisso, né? Como se Exato. falava na época da Guerra Sim, Fria, sim. Roberta. Totalmente Guerra Fria. É isso. Bem. Vamos voltar a Se vocês falar me sobre esse permitem assunto nas deixar manchetes. vocês mais pessimistas... Hoje é pior que a sexta-feira, Guerra Fria. professor. Professor. Hoje é sexta, eu sei. Professor, Num vamos certo ficar nessa da sentido, Polônia, que acho que a gente conseguiu entender bem a Ai, dramaticidade meu disso, né? Isso é muito grave. Mas a gente volta a falar, porque a gente vai acompanhar capítulo a capítulo, porque realmente é um alerta importante aí sobre armas nucleares, né? Hoje, Irã, né? Vimos aí China e Rússia pedindo para os Estados Unidos quebrar as sanções contra o Irã, quer dizer, está se desenhando aí uma nova história, a gente precisa acompanhar. Professor, vou liberar sexta-feira, tá bom? Obrigada pela aula aqui no N2. Uma boa noite. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Muito bom, professor. Boa noite. Obrigado. Olha, como eu